a gente precisa falar dos mitos e as verdades sobre o colesterol. E a gente vai consultar aqui a doutora Beatriz Schwinden, que é médica endocrinologista e que vai contar para a gente todos os detalhes aqui, principalmente sobre essa questão de mito, né? Tudo acaba se desenvolvendo dentro de uma espécie de uma pirâmide, né? Que é o que acontece com aquela coisa do dito popular, né? As coisas vão sendo ditas a tal ponto até que parece que se transformam em verdades. E na verdade não é bem isso, né? São mitos que precisam ser desmistificados. Tem muita gente que questiona se o colesterol ele faz bem ou ele é um mal absurdo para o organismo, para a saúde. Então, para a gente poder entender melhor isso, só conversando com a doutora Beatriz, que já está se conectando conosco aqui no link do Ligado na Cidade para trazer essas informações. Beatriz já está por aqui. Olá, doutora, bom dia, bem-vinda aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado por a senhora nos atender agora pela manhã. Tem muito mito, a gente sabe disso, eu estava comentando aqui ainda há pouco, enquanto a senhora se conectava, que as coisas, de modo geral, as falas vão sendo acumuladas num processo de pirâmide, né, a ponto de se tornarem tão repetitivamente e exaustivamente são faladas, parece que se transformam em verdades. Elas acabam virando mito, né? Mas tem muita gente que passa uma vida inteira acreditando que tem determinadas situações de saúde que são verdadeiras e, na verdade, elas não são, né? Existem muitos mitos e verdades. Afinal de contas, o colesterol, ele faz bem para a saúde ou ele é um mal muito grande para a saúde? Bom dia. Oi, Marcelo, bom dia a todo mundo. Então, o colesterol ele é essencial para a gente, sim, tá? Por mais que a gente veja sempre ele como um vilão, ele é muito importante para a gente. Então, o colesterol participa de algumas funções nossas, então, síntese de alguns hormônios, de vitaminas, né? Ele faz parte da nossa membrana celular também. O problema é quando ele está em excesso, né? É quando ele está em excesso e quando esse excesso é marcadamente ainda pelo colesterol ruim, porque a gente tem dois tipos de colesterol, né? Que popularmente a gente conhece. A gente tem o colesterol bom e o colesterol ruim. E o maior problema é quando a gente tem um excesso de colesterol ruim. O que é um colesterol bom, doutora? Um colesterol bom é o famoso HDL, aquele que quando a gente faz o exame de sangue, a gente olha lá e vem escrito HDL. E o colesterol ruim é aquele que quando a gente faz o exame de sangue, por vezes ele não vem pronto ali no resultado, né? A gente acaba calculando na consulta o valor e às vezes ele vem escrito ali como colesterol LDL. O ruim é aquele que está presente nas gorduras de um modo geral, né? Então a gente está sempre orientando os pacientes a não comerem alimentos muito gordurosos, né? Principalmente alimentos de origem animal, alimentos ultraprocessados, que acabam tendo também bastante colesterol. No caso de alimentação, então, por exemplo, quem consome mais fibras tem aí certamente a garantia de conseguir se livrar, digamos assim, né? Ainda que seja por um breve tempo, porque nem todo mundo consegue manter a mesma alimentação sempre, infelizmente, né? Porque acaba sendo até muitas vezes uma indisciplina no dia a dia com relação à alimentação. Mas quem inclui fibras, por exemplo, no dia a dia, consegue combater o colesterol. Ai, Marcelo, vou decepcionar um pouco o pessoal agora. O que Por quê, doutora? acontece? 70% do nosso colesterol é produzido pelo nosso fígado, então 30% ele vem da nossa dieta. Então, quando a gente pede para um paciente, enfim, estimula, né, aquele economize os alimentos ruins, ele insira fibras na dieta dele de um modo geral, a gente está esperando trabalhar em cima desses 30%. Mas existe 70% que são marcados pela nossa genética, pelo aquilo que o nosso fígado foi programado para produzir. Ah, tem fator genético que é fundamental numa análise médica, então. Tem. Na realidade, quando a gente faz a análise médica, sabe, Marcela, acho importante falar isso, porque tem um estudo que fala que em torno aí de 67% dos pacientes desconhecem seu nível de colesterol, né? E ainda alguns pacientes, quando fazem o exame, eles se atentam a olhar o resultado ali, né? Ah, vou olhar o valor que tá, vou ver se está dentro do resultado estabelecido pelo laboratório. O que acontece é que na consulta a gente consegue avaliar outras coisas, como história familiar, né? Outros fatores de risco do paciente que podem se somar ao colesterol e aumentar o risco dele de ter doença cardiovascular.
E aí, conforme esses fatores de risco, a gente faz um cálculo e define qual a meta de colesterol mais adequada para cada um dos pacientes. Então, é uma coisa bem individualizada. Doutora Schwinden, então é afirmativo, né? Falar que o colesterol alto, ele acaba sendo fator de risco para outras doenças. Desencadeia outros processos? Sim, infelizmente sim. A gente está falando aqui do colesterol ruim, né? Então, aquele colesterol que se deposita nos vasos sanguíneos, nas artérias, e acaba entupindo. Então, basicamente, o que acontece é que chega uma hora que acumula tanto colesterol ali que o sangue não consegue passar mais, para a gente poder entender de uma maneira bem didática, assim. Então, se a gente trabalha para diminuir sempre o nosso colesterol ruim, né, tendo uma alimentação saudável, contribuindo também, incluindo alimentos bons na nossa dieta, como tu colocaste, as fibras, né, fazendo atividade física e não tendo outros fatores de risco, como o tabagismo, o próprio sedentarismo, enfim, a gente consegue minimizar um pouquinho o efeito desse colesterol, né? Mas o que acontece é que se ele se acumula ali, ele é um fator de risco para a doença cardiovascular, né? Então, por exemplo, o infarto, para o acidente vascular encefálico, que é o famoso AVC, né? Acaba sendo um problemão para a gente. Muito bem, a gente conversou aqui com a doutora Beatriz Camisão Schwinden, que é médica endocrinologista. Muito bom a senhora participar aqui e trazer essas informações para a gente, porque no meio dos mitos, muitas vezes as pessoas passam uma vida inteira acreditando em algo que não é verdadeiro, né? E aí dentro das verdades elas precisam ser muitas vezes restabelecidas para que a gente tenha na memória sempre na hora de se alimentar. Só para dar um exemplo, né, que esse alimento aqui vai me causar problemas, mas esse outro aqui não. Doutora, muito obrigado mais uma vez. E a propósito, um bom almoço para a senhora. Bom dia também. Obrigada, Marcelo. Tchau, tchau.